A experiência ela é particular, é pessoal. É aquela bênção com Deus que você conta para alguém e a pessoa fala assim, legal. Não tem graça. Não tem graça para ela. Não tem graça para quem está ouvindo, mas quem passou sabe. Por isso que a experiência é pessoal. E o nosso Deus não é um Deus só de saber dele, de ouvir dele, mas é muito bom ouvir Deus. Mas a Bíblia mesmo diz que nós não podemos ser apenas ouvinte, praticante da palavra. E praticar a palavra é entender que existe um Deus que tem contato conosco, fala conosco, não nos abandona, e certamente Ele está no nosso meio. Amém? E quando eu digo que Ele está no nosso meio, eu não estou falando da onipresença, que é um dos atributos dele. Porque se eu estiver falando de onipresença, não tem novidade. Né, pastor Eliel? Ele está presente em qualquer lugar. Até no inferno Ele está lá, com a sua justiça. Até mesmo em qualquer lugar onde as pessoas não estão adorando ao Senhor, fazendo aquelas atrocidades, pode ser o que for, Ele está presente na onipresença, está em qualquer lugar. Quando eu digo que Ele está presente aqui, eu estou dizendo que há uma manifestação, há uma aprovação. O que nós estamos fazendo aqui é chamando a manifestação da presença daquele que sempre está presente em qualquer lugar. E como diz o hino antigo, aonde Deus está, certamente algo acontece. Você pode aplaudir o Senhor, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Coloca para mim aí, queridos. Abra a Bíblia, por gentileza, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim, infalível palavra do Senhor. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro no machado caiu na água e ele gritou, meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Queridos, eu tenho algumas pessoas que, mesmo de longe, me mentoriam. A vida deles eu não conheço. Já tive a oportunidade de vê-lo presencialmente, quando pregou aqui no Brasil. São vários pregadores no Brasil e fora deles. Eu posso citar um, que esses dias me mandou um vídeo felicitando do Feliz Ano Novo, que é o pastor Jorge Linhares. Esse eu posso ir lá na igreja dele. Ele falou, Zé, eu quero que você venha aqui, quero você ministrando na minha igreja. Eu vou lá, não para ministrar, eu vou para conversar com ele, sentar com ele. Um pastor de uma igreja de mais de 80 mil membros, deve ter alguma coisa para passar, né? Então é meu amigo, tem os seus 72 anos, é experiente, eu vou para lá. Mas existem outras pessoas, outros pastores. Esse, por exemplo, que eu vou falar, ele está lá em Dallas. E eu não o conheço pessoalmente. Mas uma das pregações dele que muito me impacta é esta que tem o título, Não Morra no Seu Ninho. Está em inglês, mas tem legenda. Se você quiser entrar no YouTube, é muito interessante esta mensagem do bispo T.D. Jakes. Mas para hoje, nessa introdução, que vai ser um pouquinho mais longa do que o normal, mas já faz parte da mensagem, porque uma das coisas que eu quero falar é sobre sair da zona de conforto. Eu tirei algumas frases que ele usa nesta mensagem. E uma das frases é a seguinte,
Deus te deu asas para voar, mas você não pode voar se continuar agarrado ao ninho. Essa frase eu logo anotei. A segunda frase foi a seguinte: o ninho é confortável, mas não é o seu destino final. O ninho já entendeu que é a zona de conforto. Tem a sua valia, tem a sua importância, mas não é o destino final. Outra frase: não confunda a proteção temporária com propósito eterno. Alguma coisa tem que ser feita para que o propósito eterno seja concluído na nossa vida. Se mantivermos na zona de conforto, ou seja, no ninho, a coisa vai ficar complicada. E o interessante é que quando você lê um pouquinho sobre as águias, você dá para observar aqui que existem vários galhos e ela coloca, com o instinto que lhe é peculiar, os galhos pontiagudos para fora. Porque se colocar para dentro, machuca o filhote, machuca o seu bebezinho. Mas à medida que o tempo vai passando, ela começa a sacudir o ninho. Observe, quem pode ver daí, na parte de dentro está tudo muito bem traçado, delineado. É um ninho tranquilo. Mas quando ela começar a sacudir, é porque está na hora de mostrar para o filhote que o lugar não é tão bom assim. Durante um momento foi. Então esse que está pontiagudo começa a incomodar para o lado de dentro. Então algumas coisas que nos incomodam, às vezes Deus permite que o ninho se torne desconfortável para que você decida voar. Porque se o ninho se mantiver do jeito que ele está, aconchegante, foi o que eu disse aqui pela manhã. Alguém disse que time que está ganhando não se mexe. Quem foi que disse que time que está ganhando não se mexe? E se o time estiver ganhando, ainda faltam 15 minutos e o principal jogador correu tanto que não consegue dar mais um passo. Tem que mexer, porque o mesmo que te ajudou muito durante quase todo o jogo, pode ser que se ele não saia um pouquinho para descansar, ele atrapalha e você toma a virada. Então isso é muito importante. Não se preocupe com o desconforto, mas analise por que está desconfortável. Outro ponto é que eu termino essa parte. Sua força, também diz T.D. Jakes, não será encontrada no ninho, mas no ar que você foi chamado a conquistar. A águia, ela vai insistir em incomodar o seu filhote, mas quando ela perceber que ele está pronto, ela joga ele montanha abaixo. Na primeira vista, eu acredito que o filhote de águia vai fazer o quê? Vai passar pela cabeça dele. Eu estou aqui só usando a mentalidade evangelista. O que minha mãe está fazendo? Essa mãe ruim, o que está fazendo? Me empurrando. Aí ele cai, mãe. Aí ele decide bater as asas e descobre que ele já sabe voar. E só não tinha experimentado. Então observem que a zona de conforto, que no caso aqui é o ninho, é algo bom durante um tempo. O tema desta mensagem é: esse lugar é pequeno demais para nós. Esse lugar, ele pode ser uma sala de aula, que você precisa ampliá-la, mas pode ser muito bem uma atitude que você precisa tomar. No caso dos meninos que estão falando aqui, meninos não, dos homens que estavam falando esta palavra, deixa eu contextualizá-los. Nós estamos lendo aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi moço do profeta Elias. E ele fez um pedido assim um pouco bem ousado. Ele disse assim para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias. Entendam que ele não pediu porção dobrada do Espírito Santo. Porque senão teria que ter falado assim: Senhor,
dobre a porção que o Senhor já me deu. Aí tudo bem. Quero porção dobrada do Espírito de Deus? Você quer o Espírito de Deus e mais dobrado? Não tem como. Então ele queria a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. A forma como Deus usou Elias. Interessante que realmente aconteceu. Eliseu, em termos de prodígios, em termos de milagres, ele foi muito mais usado do que o profeta Elias. Mas só que o Eliseu, ele não era só preocupado com milagres e maravilhas. Ele era preocupado com o ensino. Então ele estabeleceu o que hoje nós chamamos de escola de profetas. Ele tinha discípulos. Ele precisava incutir nessas pessoas a arte de ser profeta. Aí, pastor, existe uma arte de ser profeta? Sim. São aqueles que se dedicam ao ensino. São aqueles que se dedicam à palavra de Deus. Aqueles que se aplicam aos estudos. E Elias foi e fez Eliseu. Eliseu precisava ir. Ele queria deixar mais do que um moço, 2 moços, 3 moços. Ele queria deixar uma quantidade maior. E as coisas foram acontecendo. O local que eles estavam reunidos era um local bom, aconchegante, era um ninho. Até que alguém no meio deles começa a perceber que o local estava inapropriado. E aqui que eu quero começar a mensagem, pós-introdução, dizendo para você o seguinte: eu quero que você caminhe comigo nessa mensagem, observando as atitudes de Eliseu, meio que coadjuvante. Ele não é o ator principal desse trama, ou desse drama, dessa história. Ele vai ser um destaque lá no final. Mas, na verdade, ele é um líder que todo líder tem que aprender. É necessário que a sua liderança coloque em prática aquilo que está sendo ensinado. Então, o primeiro ponto da mensagem, que existia uma necessidade de crescimento. Existia uma necessidade de uma melhora de local. Eu tenho certeza que Eliseu já tinha visto isso há muito tempo, Milena. Só que ele queria uma atitude dos seus discípulos. E parte deles, uma necessidade identificada pelos discípulos. O que eles disseram? Olha só, como podes ver? Aleluia. Eu sei que o Senhor sabe que o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Partiu deles. Então você, como aprendiz da palavra, como servo do Senhor, tem que entender que a liderança está percebendo que é necessário uma melhora, é necessário uma postura, mas às vezes está esperando de você uma colocação desafiadora. E aqueles discípulos colocaram em prática o que eles tinham aprendido. Quando Deus está agindo, o crescimento muitas vezes traz desconforto, como eu falei do ninho, tornando o espaço ou a situação atual insuficiente para o que ele está realizando. Na nossa vida, há momentos em que nossa postura ou posicionamento já não comporta o que Deus nos chama a realizar. Deus quer me usar, presbítero João, mas do jeito que eu vivo, as coisas que eu faço já não servem mais. Eu preciso ter um ato de coragem. Eu preciso mostrar que eu tenho fé. Chegou a hora de voar? Sim, mas eu não estou certo. Deus vai te jogar montanha abaixo. E quando você estiver caindo, não vai esborrachar no chão. Você vai bater asas, porque é o momento do desconforto dizer, você já pode voar. Entenda, queridos. Desculpe-me ser repetitivo, mas a repetição é didática. Deus não tem problema com exaltação. Deus não tem problema em levantar ninguém. Deus levantou Salomão, Isaac, Jacó, Abraão, Davi, mulheres como Abigail. A Bíblia está ali. Até uma mulher que até então tinha uma vida duvidosa, promíscua, Raabe.
Ela é bisavó de Davi, Deus exaltou, está na genealogia de Jesus. Deus não tem problema com exaltação, mas quando Ele exalta. A questão de Deus é a soberba, porque a Bíblia diz que Ele abate o soberbo. Agora, quando Ele levanta o seu nome, é para que você diga, a honra e glória é dEle, o louvor é dEle, eu faço para Ele, e quem quiser receber, receba dEle. Eu não tenho nada, eu não sei de nada, o meu Deus tem tudo, Ele sabe de tudo, eu sou apenas um profeta nas mãos dEle. Só isso que eu sou, nada mais. Segundo, além de determinar, ou melhor, concluir a necessidade, uma sugestão proposta por quem? Pelos discípulos, pelos alunos. Por que não vamos ao Jordão? Percebem a humildade? Por que não vamos ao Jordão? Eles, os discípulos, reconheceram que a mudança era necessária e tomaram a iniciativa de buscar um lugar, buscar um novo lugar. Segundo ponto. Desculpa, faltou um EM ali. Eles buscaram soluções criativas e práticas para as necessidades identificadas. Não basta apenas dizer, tem um problema. Já tem que chegar com a possível solução. Esse é o aluno que aprendeu direitinho. Estamos com um problema aí, pastor. E aí, você foi o primeiro a detectar o problema. Por que não também chegar com uma sugestão? Uma irmã chegou assim para o pastor e disse, pastor, que tal nós montarmos na igreja um ministério de assistências às pessoas que perdem entes queridos? Um nome grande, né? Pastor, gostei disso. Como é que a irmã descobriu isso? De onde partiu essa ideia? Não, que eu perdi o meu pai há pouco tempo e não fui assistida. E não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei. Pastor, primeiro lugar, me perdoe. Segundo, você é o responsável pelo Ministério de Assistência para quem perdeu o ente querido. Ela, obrigado, pastor, é isso que eu quero mesmo. Percebeu? Ela não foi reclamar da situação em primeiro lugar. Ela já foi preparada com uma possível solução. Então, eles conheceram a mudança e buscaram. Terceiro, deixa eu ir embora porque eu estou muito empolgado esses dias. Além de sugerir, agora dão uma ideia prática. O que vai fazer no Jordão? Versículo 2, parte B. Lá, cada um de nós, eles já reuniram, minha norinha querida, Thaís, já tinham se reunido, já tinham chegado à conclusão, não sei quantos alunos, eu falo por todos nós. Cada um vai pegar lá um machado, vai dar um jeito e nós vamos trabalhar. Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um espaço adequado para nossas reuniões. Todo mundo vai participar. O planejamento e o esforço coletivos são fundamentais para a expansão. Eu não tenho que esperar alguém fazer, eu tenho que estar certo que eu preciso fazer a minha parte. Essa é a preocupação dos discípulos que entenderam, dos alunos que entenderam a aula do mestre. Segundo ponto, cada discípulo assumiu sua parte no trabalho, reconhecendo a importância de sua contribuição no todo. Para não assustar o irmão que está do seu lado, eu quase não faço isso. Vou fazer agora só bem devagarzinho. Vire para alguém que está do seu lado, diga assim, espere para saber o que vai falar. Não existe ministério de ficar sentado numa cadeira confortável. Tem gente que é assim, né? Deixa eu aqui no meu cantinho. Isso não é ministério. Sinto muito. Neste momento, os únicos que estão exercendo o ministério sou eu, quem está na porta, quem está no estacionamento, quem está em algum ministério de plantão na enfermaria, quem está dando aula para as crianças. Somente a gente, nesta hora, estamos exercendo o ministério. Vocês estão todos privilegiados
igual um cliente exigente num restaurante 5 estrelas. Eu só quero bifão. Se vira, pastor, e manda para cá. Eu vim de casa com meu garfo e faca. Aí o pastor estuda e tal, chega, vem o pregador, aí tem o evangelista, e pula para cá, e você... Isso é privilégio, não é ministério. Agora, a capacitação que nós recebemos agora é para exercer o ministério. Porque o ministério é exercido lá fora, ou quando você está servindo aqui dentro. Cada discípulo assumiu sua parte no trabalho, reconhecendo a importância de sua contribuição no todo. Isso é extremamente importante. Quarto ponto. Irmãos, percebam as atitudes de Eliseu. Eles pediram para ir. O Jordão, disseram que queria fazer. O que Eliseu disse? Deu autorização. Podem ir. Irmãos, Eliseu está sendo intencional. Obrigado, chefe. Vamos embora. É assim? Eles estão sendo testados. Eles são alunos. Uma liderança sábia avalia cuidadosamente as iniciativas, apoiando aquelas que realmente promovem o crescimento. Eles estão sendo analisados. Segundo, a aprovação e a bênção de líderes espirituais, embora tragam segurança e direção, podem implicar na pergunta, isso é coisa minha: vocês estão prontos para irem sozinhos? Essa pergunta está implícita. É a inferência que eu já falei. Não está na Bíblia. Podem ir. Mas pode ter certeza, qualquer líder estaria pensando isto. Vocês estão prontos para irem sozinhos? Eliseu não falou nada. Só disse, pode ir. Aqui nós percebemos a importância de um líder e o valor que o liderado tem que dar para o líder. E para a surpresa de ninguém, muito menos de Eliseu, olha o que parte a quinta. A importância da presença do líder. No versículo 3. Então um deles perguntou, não gostaria de ir conosco, teus servos? Percebem que há um teste o tempo todo. A nossa vida é uma vida de prova. Não é prova de dor, não, é de teste mesmo. É Deus deixando que a gente passe algo para ver se nós aprendemos. Ei, não repita de lição, avance para a glória de Deus. Pare de ficar no fundamental 1, passa por 2, chega no ensino médio, daqui a pouco você está na faculdade e quando menos pensar, já está fazendo mestrado, doutorado para a glória de Deus. Queridos, na Bíblia, a presença de um líder espiritual é constantemente apresentada como um fator de segurança e orientação, refletindo a maneira como Deus age através de líderes para guiar seu povo. Olha esse versículo. Obedeçam seus líderes, Hebreus 3,17, e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Olha a outra parte aqui que também é muito interessante. Reconhecer a importância da cobertura espiritual em projetos importantes é valorizar o princípio bíblico de que Deus abençoa e direciona por meio da autoridade dos líderes que Ele estabelece. Eu coloquei um texto aqui que eu achei muito lindo. E eu vou explicar rapidamente o contexto para você entender por que eu coloco ali. Números capítulo 27, versículos 18 a 20. Deixa eu voltar um pouquinho para você não ficar lendo. Olha o contexto. Moisés já tinha vacilado. Para quem não conhece a história de Moisés, ele deu uma tropeçada lá, ferindo a rocha 2 vezes. E Deus determinou: você não vai entrar na terra prometida. Com a sentença. Acabou. Moisés deve ficar assim, ó. E na verdade você vai, ó, subir.
Porque ninguém encontrou o corpo de Moisés, Deus para si o levou. Porém, antes de levar Moisés, o povo não pode ficar sem cobertura, sem um representante. O que ele faz? Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, com letra maiúscula, e impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Por que parte da autoridade? Porque Moisés ainda estava vivo, ele estava apenas delegando. Quando Moisés morre, Deus o leva, Deus vai conversar com Josué. Aí sim vai receber toda a autoridade. Assim como eu fui contigo, aliás, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então eu quero que você comece a aprender esta lição, esse princípio, que os discípulos profetas já tinham aprendido. Eles souberam valorizar a importância da presença de alguém que Deus colocou na sua vida. Irmão, deixa eu abrir meu coração aqui. Tem gente que está debaixo de uma autoridade. Aí resolve ir para outra igreja. Rapaz, ele trata o pastor como se fosse nada. Pastor, essa aqui não tem mais nada para mim, eu estou indo para outro lugar. Que isso, gente? Cadê o respeito na hora de sair? Cadê a reverência em Deus na hora de se desligar? Quer dizer que resolveu sair para uma igreja local, aquele perdeu, não pode ser tratado de qualquer maneira. Tome muito cuidado. Irmãos, eu já falei isso aqui. Uma vez eu fui tão desonrado num lugar, mas foi muito feio o que fizeram. Só que eu não fiquei triste comigo. Eu fiquei preocupado com eles. Porque se desonra está certo, Satanás tem razão. Não tem ninguém que desonrou mais a Deus do que Satanás. Então eu não fiquei preocupado porque me desonraram. Porque ninguém ficou sabendo disso, a não ser eles mesmos. Porque a questão era só que eles tinham que me honrar, pelo menos fazendo uma oração no lugar, e não me deram. Eu sei, mas eu não fiquei preocupado com aquilo, fiquei preocupado com eles. E comecei a orar para Deus ter misericórdia. Então entenda esta realidade. E é muito importante que os discípulos de Eliseu estavam aprendendo direitinho o que tinha que ser feito. O senhor está sabendo que está pequeno, o senhor já sabe. A gente pode ir até o Jordão? Pediu. Lá a gente faz isso, uma sugestão. Eliseu pode ir, mas o senhor não quer ir com a gente não? Quero, então vamos embora. Perceberam cada detalhe? O líder acompanha a equipe. Sim, eu irei, respondeu Eliseu, no caso ele aqui. Um líder disposto a caminhar junto com a equipe demonstra humildade e compromisso. Estou quase terminando. A presença do líder transmite segurança, fortalece o ânimo e encoraja a equipe. Sétimo e último. O milagre no momento de crise. Ah, meu Senhor, era emprestado. E se o líder não fosse? Porque esta lição, eles ainda não tiveram. Uma lição de levantar, de fazer flutuar machado. Por que nós temos que respeitar alguém que está sobre nós de autoridade? Porque vai chegar um momento que você ainda não aprendeu aquele tipo de lição. Eliseu não falou nada, mas ele deve ter chegado à conclusão: essa lição eu ainda não passei para eles. Chegou a hora. Chegou o momento de mostrar para ele que o nosso Deus não é só teórico. Mostrar para ele o que é ser profético. Mostrar para ele o que é ser homem de Deus. É fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí tranquilamente,
O problema parecia irreversível. O machado que era emprestado caiu na água, trazendo grande aflição. Versículo 6, Eliseu cortou um galho. Vamos pensar direitinho? Eliseu vai, corta um galho, Manicinho. O que ele vai fazer? Ele pega o galho, jogou na água. Irmãos, se eu fosse Deus, deixar o machado lá embaixo, só mais um pouquinho. Para eles ficarem assim, o que vai acontecer? O que acontece quando se joga um galho numa água? Aspas, por gentileza. No ano de 1991, eu estava no navio Escola Brasil, fazendo uma viagem, onde eu viajei 14 países. E uma das experiências que eu tive era dentro do navio, nos cultos que a gente fazia. Muito gostoso. Às vezes a gente subia o convés do navio, na verdade era com voo, é o local onde é possível pousar helicóptero. Aí teve um dia que eu fui para lá sozinho, e o mar está um pouquinho revolto, assim batendo um pouquinho. Aí você percebe a circunferência da terra, parece que a toda volta vai fazer assim, caindo. Aí eu vi que o mar estava muito bravo, eu deixei os irmãos para lá, eu cheguei perto do mar, olhei assim, mar, aquieta-te. Aí estava ventando, vento, acalma-te. Vou contar um segredo para vocês. O mar e o vento nem tchum. Nem tchum. É o que deve ter acontecido com os filhos dos profetas. Eu já joguei galho em água e não aconteceu nada. Mas esta lição é a seguinte: pode ser a coisa mais simples, mas foi a estratégia que Deus te deu, vai funcionar, porque Ele vela pela sua palavra, Ele vela por aquilo que Ele falou, não é pela lógica humana. E o galho que foi colocado na água, somente como um símbolo, talvez o símbolo da palavra, que é a madeira, sei lá, mas o pesado começou a flutuar, eles ficaram maravilhados. Eu não sei, de repente ninguém quis pegar. Aí ele disse: Eliseu, vai lá e pega. Aí um homem estendeu a mão e pegou. Ei! Ainda tem lição que você não aprendeu. Jeová está em sala de aula. Ele quer te dar experiências que você nunca passou. Você pode aplaudir o Senhor enquanto eu bebo água? Aleluia. Para finalizar, na conclusão, eu tirei algumas frases desta mensagem. A presença de Eliseu fez toda a diferença, revelando que Deus se preocupa até com os mínimos detalhes e age através de líderes para suprir nossa necessidade. O milagre do machado flutuando demonstrou o poder de Deus para resolver o impossível. E a importância de contar com líderes espirituais que são instrumentos da sua ação. Ei, não questione quando o médico disser para você, é impossível. Quando o homem disser para você assim, ó, é impossível, não questione, porque provavelmente está certo. Se for médico, então, não tem jeito, não questione. Só que o nosso Deus não tem, no dicionário dele, não tem jeito, não tem impossível, não tem nada. Então, o nosso Deus dá a última palavra. Quem disse que é impossível foi o homem, mas Deus ainda não deu a última palavra. O machado caiu na água, impossível de recuperar. Aí Deus vai lá e faz flutuar. Para concluir, eu achei essa figura, achei interessante. Escola de profetas, está tão pequeno que tinha que ficar do lado de fora. Primeira frase. Precisamos reconhecer quando o lugar onde estamos se torna pequeno e nos desafia a crescer. Está pequeno. Amor, esse nosso projeto já foi. Já tem uma etapa maior aqui. Irmãos,
A única preocupação é que se Deus vai ser glorificado. E se a bênção que você está buscando vai parar em você, provavelmente não é de Deus. Porque as bênçãos sobre as nossas vidas, para nós e para abençoar outras pessoas e para glorificar ao Senhor. Deus nos dá mimo, com certeza. Mas Ele supre todas as necessidades. Então entenda isso. Segundo, o planejamento é o trabalho em equipe, e o trabalho em equipe são indispensáveis para superar limitações. Foi um trabalho de equipe. Vamos usar de inferência, como expliquei. Inferência é aquilo que não tem no texto, mas poderia estar no texto. Antes de chegar até Eliseu, uma pessoa representou aquele grupo. Mas certamente, anteriormente, o que eles fizeram? Sentaram, conversaram, no momento de lazer, no intervalo da aula. Olha só, está pequeno demais isso aqui. O mestre está sabendo, cara, mas ele não falou nada, mas eu estou confabulando. Ó, gente, olha só, vamos falar com ele, rapaz. A gente vai até o Jordão, cada um de nós a gente pega um machado. Se não tiver machado para todo mundo, a gente pega machado emprestado, dá um jeito aí. Vamos lá, a gente vai. Você está disposto? Você está disposto? Você está disposto? Estou disposto. E se uniram para ir. É um planejamento. E o trabalho em equipe são indispensáveis para superar limitações. Terceiro, a presença de um líder, assim como a dependência de Deus, é essencial em cada etapa. Porque esse líder é um representante. Deus que faz a diferença. Quarto, Deus é poderoso para fazer milagres até nas situações mais simples e aparentemente insignificantes. Vamos trabalhar e comprar outro machado. Se bem que, para a época, machado devia ser bastante caro. Mas é só trabalhar e pegar um seu e dar para ele. A questão não era essa. A questão é recuperar aquele, porque era um compromisso. E para finalizar, ele já finalizou? Ah, não gostei não. Tem mais não? Tem não, finalizou. Aplauda o Senhor Jesus. Terminou rápido. Acho que eu fiquei com trauma do ano novo. Fique de pé, queridos. Eu quero orar por você. Vem cá, Ministério do Louvor. Eu quero orar por você. Coloca, por favor, o tema da mensagem aqui, no meu slide, por favor. O tema. O tema da mensagem, por favor. Isso. Uma vez eu cheguei para um pastor querido. Ele tinha uma sociedade. E essa sociedade lhe trazia um certo conforto. Tá aí, Andréia? Que bênção, hein? Nunca mais te vi aqui na igreja. E essa sociedade lhe trazia conforto. É uma zona de conforto. Mas ele não queria desfazer porque ele era muito amigo. Muito chegado. Esse sócio era uma pessoa excelente da família. Mas esse sócio não tinha objetivos maiores. E como o sócio lhe tratava bem porque lhe tinha um grande apreço, era de família, estava confortável ali. Até que eu falei para ele: tem uma mensagem do T.D. Jakes, não morra no seu ninho. E ouça esta mensagem. Ele foi lá no YouTube e ouviu. Tomou atitude. Desfez a sociedade de maneira digna e bem amigável. E partiu para um voo solo. Alugou um lugar melhor. Abriu seu escritório. Eu me lembro que ele me chamou para fazer uma oração, um lugar bonito, diferente. E Deus começou a abençoar. O ninho não era algo ruim, até porque ele trabalhava com um amigo, com alguém muito querido. Ele não tinha problema com a pessoa, o problema era de visão, não de visão, de visão. Às vezes você está do lado de alguém que é querido, mas ele insiste em ficar marcando passo, e você precisa dar um passo a mais. Não precisa brigar, não precisa ofender. Diga: eu preciso
sair, porque Deus tem colocado no meu projeto algumas coisas interessantes. Essa saída é uma postura, não é necessariamente sair de um lugar. No meu caso, quando eu saí de uma igreja, Deus me arrancou porque eu precisava aprender. Quando eu saí chorando. Eu pegava o Japeri, na verdade na Central, eu ia para São João, eu ia chorando, porque o meu coração não queria ir, mas eu precisava. Eu era líder de adolescentes, até hoje eu chamo de minhas adolescentes aqui. Muito me marcou, porque quando eu saí, uma adolescente que hoje frequenta a nossa igreja falou para mim assim: por que você fez isso com a gente? Porque eu não falei com eles que eu estava saindo, tomando uma postura, porque eu precisava aprender. Eu precisava de alguém que sabia mais do que eu. Eu pregava numa igreja e eu não sabia pregar, e eu era um dos melhores pregadores. Fica difícil. Nada de errado, aquela igreja me ensinou muito. Mas o pastor querido tinha uma visão. Qual visão que ele tinha? Água na colher, pregação de rádio, quem fala pouco fala sempre. Culto termina 9 horas, pregação 5 para as 9. Eu preciso aprender. Não é uma questão geográfica, mas é uma questão de postura. Ou talvez possa ser geográfica também. Esse lugar é pequeno demais para nós. Precisamos expandir.